havia feito esse esboço aqui, mas na verdade uma das cenas aqui é que o pai e o filho estão pescando, e eu tinha feito aqui, ao invés dessa vereda, na verdade eu tinha feito uma mata mais fechada um pouco, e eu senti que estava prejudicando demais a narrativa, sabe? Então a mata estava muito puxando muita atenção, na verdade, do que eu preciso aqui. Que, na verdade, é isso aqui, né? São o pai e o filho. Então, aqui eu abri um pouco mais, tá vendo? A possibilidade do leitor ele contemplar mais o que eu estava querendo falar, né? Querendo contar nessa cena. Ainda estou produzindo, mas assim, acho que ficou mais claro para ele compreender, né? Para a narrativa. E depois eu só faço esse trabalho aqui de meio tom para não chamar tanta atenção, né? Eu só vou dissolvendo ela mais aqui. Põe uns pontos aqui de névoa. Aí fica por trás aqui da vegetação. Então já me deu essa ideia aqui de uma vegetação que está... Então o papel está molhado ainda, eu consigo ainda trabalhar nela bastante. Então, para não ficar fazendo floresta demais ali no fundo, fazer coisas demais, eu faço essa opção. Então, perceba aqui que tem só esses pontos mais escuros, né? Os outros estão mais claros, para não atrapalhar muito a vegetação que está em primeiro plano, por exemplo. Aí, de vez em quando, eu dou uns toques assim, para dizer que tem alguma coisa lá no fundo só. E quando você observa a natureza mesmo, assim, eu não sou muito de ficar muito observando a natureza, eu sou mais instintivo mesmo. Mas às vezes eu vejo algum filme, alguma coisa, que eu vejo que esse segundo plano, ele fica com a luz do sol, ele fica tão mais leve e facilita muito, porque a leitura ela não se perde aqui no primeiro plano, né? Aí eu coloco esse tom no fundo, mas depois eu vou dar um arremate, né? Nas vegetações que estão por cima, eu vou dar sombra, né? Para reforçar mais esse primeiro plano. Mas aqui eu já resolvi. Resolvi, inclusive, que essa névoazinha que fica, eu acho legal fazer isso, né? Porque dá essa sensação, né? De... Isso aqui pode ser uma manhã, né? Pode ser na hora de pescar mesmo, né? Se for o caso. E ele some um pouco com essas linhas tão duras do horizonte, né? Tá, agora isso. Uma maneira legal também de você fazer essa vegetação, isso aqui é um buriti, são buritis assim, bem estilizados mesmo, que tem muito aqui no norte de Minas, no Goiás também tem muito. É você usar o verde, mas depois você usar o Burnt Sienna, que é uma terra queimada, assim, para fazer os planos, né? Uma sombra que está numa folha, em outra, para não ficar tudo planificado. Então ela tem que... Dá para sentir que ela tem uma folha passando por cima da outra. Então ela fica mais em outro plano, né? São dois planos.
Isso ajuda muito esse tipo de pigmento. Outra coisa que eu faço para destacar bastante sim, o primeiro plano do segundo é imaginar que tem uma sombra, né, nas costas deles. E eles se destacam bastante do segundo plano. Aí normalmente eu uso duas cores básicas, que é o preto e o burnt sienna também. Eu deixo um pouco mais burnt sienna do que preto, claro, para dar esse tom mesmo de luz. E eu vou em toda a imagem. Deixo uns pontos brancos, claros. Vou deixando os pontos mais claros aqui. A luz está me atrapalhando aqui, mas eu vou tentar. Uns pontos de luz aqui saindo para fora, para dar essa sensação de que tem luz aqui também, né? Aqui é a mesma coisa. Para não ficar tão rígido, né? Aqui tem uma sombra aqui atrás. Que é onde ele está sentado. Então, assim, não tem muito critério, assim, de ficar muito minucioso, não. Eu vou colocando a tinta aqui, vou sentindo na hora o que vai rolando. Assim, a gente vai percebendo que tem luz, assim, que a gente pode ressaltar mais, tá vendo? Ó, aqui tem uma luz que está atrás aqui da mão do menino. Mas lá em cima já tem uma luz ali brilhando, mas tem sombra aqui, para dar essa sensação, né? Não é nada assim muito técnico, né, na verdade. Então é só mesmo para dar uma sensação, né, que existe ali eles estão de costas, né, e que isso trouxe um ganho aqui de primeiro e segundo plano, né. A gente consegue perceber porque esse tom aqui está bem mais forte. É claro que depois eu vou dar uns acabamentos ali só para reforçar as sombras e tudo, mas já dá aquela sensação, né, de primeiro e segundo plano, né? Acho que cumpriu muito bem a função. Aqui sempre tem, aqui dentro do barco tem uma sombra. Ele vai para lá e aqui também. E aqui embaixo do menininho aqui, que você está sentado, tem uma parte mais escura. Aqui também tem. Esse papel é legal que depois a gente vai trabalhando nele, dando uns toques. Tipo, ele seca, mas depois você consegue trabalhar bastante com ele, né? Ele aceita bastante o trabalho. Isso ajuda muito o trabalho do artista, porque a busca sempre de um papel em que a sua habilidade ela pode ser exercida na sua quase plenitude. Muitos papéis, eles te seguram bastante, sabe? Eles não te deixam... Você tem um tipo de coordenação motora, você tem uma certa habilidade, né? No caso aqui com aquarela. E, às vezes, alguns papéis, eles são mais rígidos, né? Eles são muito bons, mas eles te prendem muito porque eles têm um comportamento que você...
eles te prendem muito, vamos dizer assim, né? Você joga o pigmento e rapidamente já absorve e você já não consegue trabalhar direito ali naquela mancha e tudo. Esse papel que eu estou usando, ele me ajuda bastante, ele se encaixou muito bem com o tipo de trabalho que eu faço. Pode ser que para outra pessoa não funcione, mas para mim funciona muito porque eu consigo trabalhar mais tempo nele, né? Eu consigo tirar aqueles meios tons que eu preciso para as brumas, para o que eu quero. Tipo isso aqui, por exemplo, eu consigo fazer, eu acho que dá essa leveza para o trabalho também. Então, ele me ajuda bastante. Então, o ideal é que cada artista procure um papel que a habilidade dele possa ser melhor exercida, vamos dizer assim, né? É claro que o papel é desafiador. É legal né, você ter, né, experimentar vários papéis. Eu experimentei muitos papéis. Justamente experimentar os papéis para ver para que tipo de trabalho serve aquele papel. Nesse caso, o quadrinho. O quadrinho é excelente para esse tipo de papel que eu estou fazendo, porque eu consigo exercer mais esse lado de desenhista, né, de profundidade, de elementos, de cenários, que eu gosto muito de fazer isso, né, de primeiro, segundo plano. E às vezes os papéis clássicos, eles te dão muita beleza, muitas manchas bonitas, mas às vezes eu não consigo fazer exatamente aquilo que eu queria fazer, né? Não sei se eu acredito que seja uma falta de habilidade minha, vamos dizer assim. Mas eu acredito também que tem a ver com o que o papel responde para sua mão, né? Para o seu olho, né? Etc. É isso.